Boa noite para a igreja, amém? Vocês estão assistindo aí em casa, também eu saúdo vocês com a paz do Senhor. Deus abençoe vocês, toda a família de Deus. Estou muito feliz, irmão, de estar aqui novamente com os irmãos, tendo essa oportunidade rica de transmitir a palavra com muita cautela, sabedoria, humildade, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é complexa para alguns que não entendem. A palavra de Deus é mistério, nem todos conseguem entender a verdade presente, que a Bíblia fala lá em Pedro, Epístola do apóstolo Pedro, e muitas pessoas ensinam coisas que não é a verdade. É uma verdade, mas não é a verdade que nós precisamos. E Pedro já falava disso lá, atrás. Então, vou até ler para os irmãos aqui. Segunda Epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Muitas pessoas querem trazer coisas erradas. O nosso querido irmão Tiago falou aqui num texto em Coríntios sobre nós sermos filhos de Deus, de termos a comunhão com Deus, de sermos felizes por termos sido alcançados pelo amor de Deus. Não deixe ninguém roubar isso de ti, não deixe que nada venha tirar a paz que traz a pessoa bendita de Jesus na sua vida, não como acusação, o medo que nos rouba toda esta alegria. Existem muitas passagens bíblicas que é a verdade, mas o que nós vamos falar aqui é a verdade atual, o que nós precisamos saber. E o tema da mensagem de hoje, irmãos, é em Efésios. O apóstolo Paulo, ele escreveu algumas epístolas, algumas também chamadas cartas, e uma delas foi aos irmãos de Éfeso. Então o nome dessa carta é aos Efésios. No capítulo 1, hoje, capítulo 1 foi falado domingo passado, se eu não me engano, Foi comentado aqui o capítulo 1. Hoje nós vamos entrar no capítulo 2. Mas eu digo para os irmãos que não tem como falar do capítulo 2, ou do capítulo 1, ou dos 6 capítulos que tem essa epístola, sem falar de tudo um pouco. Porque é muito profundo. Efésios mostra um homem diante de Deus diferente de Romanos. Se você pegar o livro de Romanos, você vai ver um homem sem graça. Tanto que ele começa dizendo assim: olha, Deus olhando do céu para a terra não viu um justo sequer, todos estavam destituídos da graça de Deus. Em Romanos nos apresenta um homem morto espiritualmente, distante de Deus, morto espiritualmente falando mesmo. Ele está vivo, mas está morto, é como se fosse um zumbi, mas aqui em Efésios não, muda tudo. Em Efésios já nós vemos um homem diferente, agora um homem que com Cristo ele forma uma unidade, uma unidade com Cristo. Então com Cristo nós somos um, e é por isso que o diabo não entende, não consegue destruir a vida de um irmão, de uma pessoa que está posicionada em Cristo, porque ele não consegue, porque essa pessoa está escondida em Jesus. Você está escondido em Jesus? Você está escondido em Jesus? Então comece a viver uma vida com Cristo, com esse Jesus Cristo que morreu por nós, e aí você será um com Ele. E o próprio Pai não poderá mais te amaldiçoar com maldições como no Antigo Testamento, a velha aliança, a aliança de Abraão, a aliança de sangue. Não, a aliança de Jesus é a aliança, a nova aliança, é a perfeita aliança. Então vamos começar. O tema
Dá para ver aqui? Está bem fraquinho por causa da luz, né? Mas é assim, ó, a graça e as bênçãos e os aspectos passado, presente e futuro da graça e da bênção. E o que é graça e o que é bênção, né? Está tudo aqui em Efésios. Esse livro é muito profundo, irmão. Paulo, ele fala, e depois ele torna a voltar no texto, e ele fala palavras maravilhosas, palavras até de difíceis compreensões, né? Porque não é usual todo dia nós falarmos essa linguagem bíblica. Mas Paulo é o 13º apóstolo, né? Ele entrou, depois que Jesus ele foi chamado no caminho de Damasco, ele recebeu o chamado dele, ele virou a casaca, né? Ele era perseguidor, passou a ser agora perseguido por causa do evangelho. Então Deus usa todo aquele conhecimento daquele homem, que era doutor da lei, né? Que era judaizante, era terrível, mas Deus usa todo esse conhecimento dele agora para falar de coisas profundas, porque os outros apóstolos, irmãos, eles receberam diretamente de Jesus, mas eles não tinham conhecimento. Um era pescador, o outro era cobrador de impostos, né? O outro era um tipo de médico, e assim vai. Mas o apóstolo Paulo, ele já tinha um conhecimento, né? Ele tinha muito conhecimento, porém não era uma verdade atual. Era uma verdade, mas não era a verdade atual. A nova aliança, né? Que já foi consumada e está valendo para os nossos dias 100%. Ela foi no tempo de Jesus consumada. Hoje ela está valendo. Amanhã vai estar valendo? Vai estar valendo. A nova aliança, irmão, ela nos garante paz, ela nos garante comunhão, ela nos garante as bênçãos que eu vou falar aqui. Então veja bem, passa o próximo slide para mim, por favor. Estar aqui, irmãos, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, que diz assim, Efésios capítulo 2. Vamos ler todo esse versículo aqui, você acompanhe na sua Bíblia e eu vou ler aqui, tá? Então são apenas 22 versículos, e diz assim, o tema, do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nós, quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E aí ele diz no versículo 6, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de nós, de vós, mas é dom de Deus. Não de obras o que? Humanas, né? Para que ninguém se glorie, não. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmos um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, como Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade que havia entre nós e Deus. E vindo, evangelizou paz, e vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos,
e sois também da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. E o 21, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vos juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Irmão, que palavras profundas. É difícil, e eu até entendo quem não estuda a Bíblia de forma como um curso de teologia, um curso da escola bíblica dominical. É difícil entender isso aqui, mas ao mesmo tempo é fácil. Na verdade, tudo que Cristo falou, tudo que o apóstolo Paulo falou aqui, é baseado no que Cristo fez, na obra dele. Então, nós vamos aprender algumas verdades em cima disso aqui. E a primeira verdade é a definição da palavra graça. Muita gente sabe o que é, mas muitas pessoas entendem de forma errada. Infelizmente, errada. Parece uma verdade, mas não é. Porque quem vive na graça não volta para a lei. E é fácil você ficar encontrando algumas pessoas que até que já se converteram, já são de Cristo, né? Começaram na graça, mas estão terminando na lei, né? Querendo mostrar por suas obras e querendo com isso alcançar coisas, benefícios e bênçãos do Senhor. Irmão, você não pode entrar por esse caminho. O caminho das obras próprias dos homens, a Bíblia diz que é comparado como trapo de justiça as nossas obras. É como que não vale, não tem peso. Então, por mais que eu me esforce para ser crente, isso não tem peso. O importante é que o que Cristo fez por mim. Você já será salvo por Cristo, porque você creu. Não porque você vai fazer um esforço para ser salvo. O seu esforço não te garante salvação. Se fosse assim, todos que morreram no Antigo Testamento, e Hebreus fala dessas pessoas. Hebreus 11 fala dos que morreram na fé, sem alcançar a promessa que é Jesus. Eles morreram crendo, e isso foi imputado como justiça. Então a primeira obra que Cristo faz em nós, nos justifica. Então quando você decidiu caminhar com Cristo, você então foi tornado justo diante do Senhor. Você jamais vai conseguir ser justo, jamais. Ninguém do Antigo Testamento conseguiu ser, nem o próprio Moisés que recebeu a lei, não conseguiu cumprir toda a lei. Nem ele era justo diante de Deus, mas pela fé, isso foi imputado a eles justiça de Deus. Então Deus, mediante a fé, sem alcançar a promessa que é Jesus, eles morreram sem conhecer Jesus. É por isso que Jesus, quando morreu, irmão, ele desceu ao Hades. A Bíblia diz que o Hades é uma região espiritual onde os mortos estavam, tanto os justos quanto os ímpios, e havia uma divisão. Então quando Jesus desceu ao Hades, ele não desceu lá para salvar ninguém, ele desceu lá para dizer, como testemunha, olha, eu sou a promessa que vocês ouviram da boca dos profetas. O profeta Isaías falou há 712 anos antes de Jesus nascer, ele já falava de Jesus, mas de forma diferente. Se você pegar lá Isaías capítulo 11, capítulo 5, vai estar falando de Jesus. Ele fala lá, olha, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será, 5 qualidades, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém, irmãos. Príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz, irmão? Quem é? Em toda a Bíblia, procura. Jesus. Ele é o príncipe da paz. Mas ninguém conseguiu promover tanta paz. E é uma paz que ela perdura até os dias de hoje. O crente deve orar pedindo paz do Senhor, paz na alma, paz no trabalho, paz em casa, paz no casamento, paz com os seus familiares, paz. Você tem que pedir orando paz.
Se você serve o príncipe da paz, você tem direito a ter paz, irmão. Você merece ter paz. O mundo não tem paz. E o próprio Jesus falou: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Aí é que nós temos a ONU, né? Que ela é a promovedora de paz no mundo. Promove nada, irmão. A ONU não promove paz em lugar nenhum. Se fosse assim, acabava com essa tensão no Oriente Médio, né? Com os palestinos e os judeus. Não promove nada, né? Os Estados Unidos foi lá no antigo Iraque, pegou Saddam Hussein, amarrou ele, trouxe, matou ele, e era guerra, naquela região era guerra, e até hoje ainda tem tensões lá, e a ONU nunca conseguiu resolver nada. Então, de vez em quando, Deus usa um instrumento dele para acabar com essas coisas, né? E os Estados Unidos, de vez, volta e meia, ele é o objeto que Deus usa. Mas voltando para o texto, próximo slide, irmão, definição de graça. O favor, em termos genérico, todo mundo diz, o que é graça? É favor imerecido. Porque se você merecesse, irmão, se você merecesse, então já não é graça, é outra coisa. Então a graça é um favor, é uma bênção máxima de Deus, de forma genérica, reduzida, em poucas palavras, né, no nosso vocabulário, para descrever aí nós chamamos isso na teologia de antropopatismo, né, que é o quê? A tentativa de explicar as coisas que Deus faz e age. Não temos palavra para descrever algumas coisas que Deus faz. E é por isso que nós usamos esse artifício, esse recurso, né? Então nós podemos dizer que, de forma genérica, o que é a graça de Deus? É o favor imerecido. Mas a graça, ela nasceu onde, irmão Ageu? A graça nasceu em Cristo, em Deus, que na verdade que é o próprio Pai, que é o próprio Cristo. Só que ele estava oculto, e junto com ele a graça também estava oculta. Nunca se falaram tanto da graça como quando Jesus veio. Jesus, irmão, é o mistério que estava oculto antes da fundação do mundo. Não é desde a fundação, é errado você falar desde a fundação do mundo. É antes. Se você falar que é desde a fundação, então foi na época da fundação. Não foi na época da fundação, foi antes da fundação da terra, da fundação do mundo. Cristo já, só que ele não tinha esse nome Cristo, né? Ele era o Verbo. João escreve no capítulo 1 do evangelho dele, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, né? E o que é um verbo? É uma palavra, né? É uma palavra com vários aspectos, várias ações. Então, Cristo é a palavra em movimento, é a palavra ação que faz as coisas acontecer. E Ele fez uma coisa grande em nossas vidas, trazermos a abundante graça que Paulo fala em Efésios. E explica para nós o que é isso. Próximo slide, por favor, senão a gente não vai concluir a tempo. Definição agora mais específica. Eu consegui trazer algo mais detalhado sobre a graça, que é importante a gente falar aqui. Próximo, por favor. Eu estou sem meu óculos, irmãos, eu vou ter que ler aqui. Eu não estou conseguindo. Aqui. É a capacidade de nos elevar acima das nossas circunstâncias e servir ao Senhor com perseverança e diligência. Então é uma capacidade que nos leva acima da nossa circunstância. É algo que você não é capaz, meu irmão. A graça faz por você. O homem bom que você pensa que é, você não é. Por quê? Porque você não é bom. Eu não sou bom. Quem é bom sabe quem é? Deus, o Pai. Ele é bom. Então toda vez que você achar que você você já não está mais na graça, você está na lei. Porque a lei era assim. A lei tinha recompensa para quem cumprisse. Quem cumprir,
tem bênção, quem não cumprir tem maldição. Está lá em Deuteronômio 28. É só você ler lá. As bênçãos e as maldições. Quem cumprir tem bênção, quem não cumprir tem maldição. Tem preço a pagar. Sangue de Jesus, irmão, a gente voltar de novo para a lei e tentar viver uma coisa que ninguém consegue viver, ninguém conseguiu viver, agora você vem trazer isso e querer ensinar que a gente tem que viver isso, não existe. Vai aprender mais de Bíblia e pare de ensinar coisa errada. Tem muitas pessoas ensinando coisas erradas, não digo que é aqui, irmão, mas é na internet, é nas algumas igrejas, infelizmente, ensina o povo um jugo que nem ele mesmo consegue cumprir. Nós fomos libertos, irmão, para viver a nova aliança, que é maior ainda que a graça. A nova aliança em Cristo Jesus é maior que a graça. Se você acha que a graça é o tema central do Novo Testamento, não é. O tema central é a nova aliança. Vocês não têm ideia. E é tema de muitas pregações, viu? Assim como essa, falar da nova aliança, nós poderíamos falar aqui várias sequências de domingo falando só sobre a nova aliança. É muito grande. Ela é muito maior que a graça. E são coisas tão importantes para o crente, irmão. E o crente não está levando isso tão profundo na vida dele. Porque se você conhecesse essas coisas e tomasse para si, vivesse debaixo da graça, tomando posse da nova aliança que Cristo fez, irmão, você não vivia uma vida talvez tão derrotada que talvez você está vivendo. Porque viver na graça, irmão, dependendo totalmente de Deus para tudo, isso é viver na plenitude da abundância e graça. Vamos que tem muita coisa boa para acontecer aqui. Mais um, irmão, por favor. Também é a capacidade divina e sobrenatural de não pecar. Como é que é isso? Irmão, se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos pecadores ainda. E você sabia que você não pode dizer mais que você é pecador? Você não é mais pecador, e eu provo isso na Bíblia para você. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, lá no Evangelho, João narra essa história. Ele falou assim: olha, vamos entrar aqui, e agora vocês tiram as sandálias, tragam uma bacia, um pano de linho, amarrou na cintura, abaixou, e falou: dá o seu pé aqui, para o primeiro. Aí Pedro, que era o mais impulsivo, né? Ele... Não, Jesus, meu pé você não vai lavar, não. Olha só a lei. Olha só, achando que ele não era merecedor, achando que ele não poderia, que Cristo não precisava, né? Aí Jesus falou: olha, quem não deixar eu lavar o seu pé, não tem parte comigo. Aí Pedro: então lava o corpo todo, Jesus. De novo Pedro falando, né? Falando demais. Aí Jesus falou: olha, Pedro, não precisa lavar o corpo todo, eu só quero lavar a poeira que está nos pés de vocês, porque vocês não são mais pecadores, vocês são filhos. Você entende, irmão, isso? Pecador é o estado espiritual de uma pessoa que não se converteu ainda a Cristo, que não entendeu isso, a salvação e a obra da nova aliança. Ele está num estado de pecador, e o pecador ele só sabe pecar e pecar e pecar, e não tem recompensa, porque o pecado traz morte e não bênção. Mas nós somos justificados. Eu falei no início da palavra que a primeira coisa que Ele nos faz, irmão, é nos justificar diante de Deus. Então eu sou hoje justiça de Deus. Como que você abre a sua boca e diz: ah, mas eu confio. Paulo está dizendo isso aqui, e João confirma, ele diz assim: filhinhos, nas suas epístolas ele diz assim: se vocês pecarem, não pequem, mas se pecarem, lembra que tem um advogado no céu. O fato de você cometer um deslize não te faz pecador. Quando você está com Cristo, você já é justiça de Deus, um corpo com Cristo. Deus não olha mais para você com um olhar de juízo, irmão. Para com isso. Dorme feliz essa noite, porque se você pensava dessa forma, você
agora aprendeu o que a palavra diz, você agora tem paz. Embora você não é merecedor, isso é a graça que te alcançou. É favor imerecido mesmo, eu não merecia, mas Deus está dizendo que eu sou justo, que eu sou santo, que é o próximo passo. E aonde muito cristão erra, achando que eu tenho que ser santo para entrar no céu. Irmão, você é santo porque Deus é santo, Ele está em você, Cristo é santo e você é um com Ele, por isso você é santo. Não é porque você é melhor que ninguém, você nunca vai ser santo o suficiente, meu irmão. Se você fica pensando que você vai ser melhor a cada dia, eu vou ser santo e eu estou chegando à estatura de varão perfeito por minha própria vontade, irmão, você não vai conseguir. Desculpa te falar, eu tentei, muitos tentaram, nós não conseguimos, irmão. Enquanto vivermos nesse mundo, dentro desse corpo, você não será santo o suficiente. Mas se você abrir mão disso, dessas obras mortas, e falar, Senhor, eu entendo que é um favor imerecido, que o Senhor me torna justiça em Cristo. Tessalonicenses diz assim, eu não lembro agora a referência, mas é em Tessalonicenses, ele diz assim, a palavra: o que não conheceu o pecado, Jesus o fez pecado por nós, para que hoje fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmão, não tem condenação mais para você. Você é filho de Deus. Não deixe o diabo dizer que você é um derrotado, que você não vai conseguir, que você é um fracassado. Não. Se você olhar para você, realmente é falho. Mas se você olhar para a graça que foi derramada, abundante graça, através da nova aliança, você então vai olhar e você vai olhar não mais para você. Quando você olhar no espelho, você não vai ver mais você. Você vai ver, sabe quem? Cristo em você. Cristo. É isso que você tem que ver no espelho, irmão. Não é você. Você tem que ver, nossa, eu estou tão bonito hoje. Mas não é que você está bonito. É que Cristo te deixa bonito. Cristo te deixa lindo, linda, né? Eu sou muito bonito, irmão. Não porque eu sou bonito, porque Cristo em mim me torna um cara bonito. Não é não, Tiago? Nós somos bonitos. Você é bonita, porque você é um em Cristo, irmão. Isso é um mistério. Isso é coisas que somente quem é crente entende. É por isso que é difícil ser crente. Porque é difícil entender algumas coisas, né? O homem sem Deus não consegue entender. É difícil isso, né? Mas vamos continuar. Então o próximo slide, por favor, diz assim: graça não é apenas uma palavra ou conceito teológico do Novo Testamento, não é, continua. Ela é tão antiga quanto é nova e faz parte da nova aliança. Êxodo 33 já falava da graça, só que ela não estava abundante, ela não estava na sua totalidade derramada, ela estava escondida em Cristo, porque Cristo também não estava revelado. Ele não tinha sido revelado. Somente na plenitude dos tempos veio Cristo, e aí com Ele trouxe todas as bênçãos na nova aliança. Veja o privilégio que eu e você tem de vivermos nessa geração, irmãos, de termos nascido e ter conhecido a nova aliança que Cristo fez. Não foi assim os crentes do Antigo Testamento. Eles não conheceram isso. Eles não tiveram que lidar com a lei, coisa pesada, coisa difícil. Quanto sofrimento, irmãos. Mas Deus foi bom com eles também. Porque a graça estava lá, mas estava oculta, mas estava com Deus. E pelo amor de Deus, que foi tão imenso, Ele justificou todos os crentes do Antigo Testamento, pela fé. Quem tiver fé vai ser salvo, e foram salvos. Nós temos muito mais facilidade, irmão, de servir a Deus e de vivermos uma vida triunfante, porque alcançamos, se é que existe, né? Se é que existe a tal da dispensação da graça, como muitos teólogos ensinam. Na verdade, para mim, nunca. A porta da graça, muitos dizem que a porta da graça se abriu quando Jesus veio. Não, não é assim. Ela ficou abundante.
mas ela sempre existiu. Próximo slide, por favor. Então ela tem um aspecto passado, presente e será futuro, irmão. A graça não vai cessar, fica tranquilo. A graça de Deus não cessará, e muito menos a aliança que Cristo fez, a nova aliança, a perfeita aliança. Você sabe quantas alianças foi feita antes? 6. Todas foram quebradas. Foi feita uma aliança no Éden, depois foi feita uma aliança com Noé. Você sabe por que existe o arco-íris, né? É uma aliança que Deus fez com o homem. Falou: Noé, eu nunca mais vou destruir a terra com água. Eu vou fazer uma aliança aqui para provar que eu não vou fazer mais isso. Depois ele veio e fez uma aliança com Abraão, né? Fez alianças com Davi. Todas as alianças foram quebradas. Mas foi preciso de vir um homem, o segundo Adão. O primeiro Adão quebrou a aliança. O segundo Adão, que é Jesus, ele cumpriu a aliança. Ele honrou a aliança que fez com Deus. Ele morreu morte de cruz, como ovelha muda, lá em Isaías diz, ele foi levado ao matadouro, mas todavia não abriu a boca para reclamar de nada. Não reclamou. Sabe por quê, irmão? Ele estava levando sobre as costas dele todo pecado, toda iniquidade, passada, presente e futura, até os pecados que eu ainda vou cometer, que você vai cometer amanhã ou depois, Jesus levou sobre ele, já está tudo consumado. É por isso que não tem mais condenação, irmão, não tem condenação. Nós cantamos assim, ó, nenhuma condenação há, não é assim? Para quem está em ti, Jesus. É um canto que muitos cantam, que é uma verdade. Não existe mais condenação para nós. Próximo slide, meu querido. Na antiga aliança, éramos abençoados por merecimento. Isso eu já falei. Prossegue, por favor. B. Na nova aliança, agora, temos a Cristo. E recebemos a abundante graça. E ela nos basta. É tanto que Paulo reclama um pouquinho, né? Aí Deus fala para ele: Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou discutir com você, tá? Fica com a minha graça aí, que já é o suficiente. Se você tiver essa noção do tamanho da graça, você não estava reclamando. É porque ele tinha noção. Mas a graça é muito mais do que eu consigo pregar e expressar para vocês aqui, irmão. Não existe pregador na terra, e nem vai existir, que consiga expressar essa obra. Ela é, eu vou dizer aqui o tamanho dela, já para vocês. Próximo slide, por favor. Ela é um favor de Deus dentro da eterna aliança. Eterna aliança, ela é futurista. A eterna aliança, por que é chamada eterna aliança? Porque ela não terá fim. As alianças foram quebradas, mas a aliança que Jesus fez, a 7ª aliança, a perfeita aliança, chamada nova aliança, ela é perfeita, ela está valendo, não terá fim. Você pode dormir tranquilo, que você está dentro da nova aliança. 3. O que é bênção, irmão? Próximo slide. O que é bênção? Aí eu vou dizer aqui, ó. Tanto no hebraico, bará, como no grego, elogia, apresentam um sentido de concessão de algo material, somente no campo material, mas também é espiritual. Tá? Mas também é espiritual, e ela é derivado da graça. Então as bênçãos no Antigo Testamento, elas só aconteciam porque a graça também existia, mas ela estava oculta, como eu falei aqui. Existia, mas ela não estava revelada. Próximo slide. Devemos ensinar de forma correta, presta atenção nisso aqui, em relação às bênçãos de Deus. Tem muita gente fazendo errado. Recebo porque sou bom. E aí ele entra numa ideia de que eu preciso andar no caminho certo para alcançar a bênção. Eu preciso vir para o culto para ser abençoado. Eu preciso dizimar para ser abençoado.
eu preciso fazer isso ou aquilo para ser abençoado. Não, meu irmão, você já é abençoado. Eu venho aqui nessa noite dizer para você parar com isso. Você já é abençoado. Você vai vir para a igreja não para ser abençoado, porque você já é abençoado. Arruma outra desculpa, mas essa não cola. Você já é abençoado, está consumado. Vive debaixo da bênção, irmão. Você foi, a mensagem passada foi capítulo 1 de Efésios, né? Você sabe qual é o versículo chave de Efésios capítulo 1? Olha aqui, Efésios capítulo 1, eu vou ler para vocês, foi do culto passado. Ele diz aqui, ó. Versículo 3, capítulo 1. Bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Toda sorte de bênção. Ele já tem nos abençoado. Tem bênção que você nem sabe que você está recebendo e Deus está te dando. Você é abençoado, meu irmão. Já recebeu e nem sabe, né? É igual ao auxílio emergencial, né? Se você não seguir as datas lá, quando você olha já está lá, né? Já está lá depositado para quem recebe. Então é bênção de Deus. Deus já te abençoou. Então você vem para a igreja porque você é um crente, porque você é uma pessoa que tem seriedade com as coisas, você tem comprometimento, você sabe o Deus que você serve, você sabe quem você é e para onde você vai. Por isso que você vem para a igreja. Você conhece a você, sabe quem é Jesus, sabe quem é Deus, é abençoado. Agora, meu irmão, pelo amor de Deus, tem gente que cria culto de bênção. Ó, vamos criar aqui a tarde da bênção, culto da bênção. Irmão, para de enganar o povo. Essas pessoas, irmão, vão prestar conta com Deus. Não existe isso, irmão. As bênçãos são derramadas já, é só tomar posse. Aceitou a Cristo, vive debaixo da graça, vive debaixo da nova aliança, você já é abençoado com toda a sorte de bênção. Ou então a Bíblia, irmão, está mentindo. Ou então a Bíblia não está falando a verdade. E não é isso. Aqui está dizendo que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção. Avançando, tem mais slide aqui. Então não, volta o outro, volta o anterior. Então o certo é, eu recebo porque Deus é bom. Próximo. Eu mereço isso. Toda vez que você acha que você merece, você está vivendo na lei. Você voltou para a lei. Toma cuidado com isso. Nós não merecemos nada. É favor imerecido. Eu, irmão Ageu, não mereço nada. Até esse dom de pregar a palavra, isso é coisa de Deus. Eu não tenho que me orgulhar disso. Você que ensina na igreja, que canta, que louva, isso, não se glorie disso, irmão. Não se glorie porque você é crente, que é fiel e não sei o quê. Não se glorie disso. Uma vez os discípulos ainda não eram apóstolos, ainda eram somente discípulos. Jesus enviou eles pelo caminho dos samaritanos a pregar e expulsar demônio. Ele falou, eu vou dar poder para vocês agora, para vocês irem fazer a obra. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Tá, vai. Foram de 2 em 2, voltaram. Quando eles voltaram, e aí, o que aconteceu? Aí eles falaram para Jesus, Jesus, nossa, em teu nome fizemos isso e tal. Abraçavam um ao outro, todos felizes. Aí Jesus veio, por que vocês estão felizes? Não é para vocês se alegrar nisso, não. Isso aí não é de vocês. Vocês têm que se alegrar de ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Vocês estão se alegrando com coisas que não é para vocês se alegrar. Isso não é de vocês. Isso é eu que dou para vocês, a autoridade que eu dei para vocês. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus falou desse jeito. Então, irmão, toda vez que você acha que você merece, você está na lei, tá? Agora, quando você entende que você não merece, mas você pode alcançar a graça de Deus na sua vida, que é bastante, então você começa a entender, e aí você então entende que é viver na graça. Próximo, por favor. Todas as bênçãos, benefícios e dádivas de Deus podem ser classificadas em 3 categorias: criação, redenção e regeneração. Criação, irmão, Deus deu sol, deu animais, floresta, tudo para nós, o minério da terra, para a gente explorar. Isso são bênçãos
da criação. Da redenção, irmão, são as bênçãos que Deus, através de Cristo, nos concedeu. Que é a redenção? A redenção de pecados, de obras mortas, de perdição. Lembra que Romanos fala de um homem morto espiritualmente? Então, em Cristo, nós alcançamos a redenção. Nós somos redimidos por Cristo Jesus. Glória a Deus. E por último, as bênçãos da regeneração, que agora é um homem regenerado. Nós somos regenerados por Cristo. Somos nova criatura em Cristo. Então você é uma pessoa regenerada. Você não é uma velha criatura, não é um animal. Você não é um ser qualquer. Você é um ser, uma nova criatura, imagem e semelhança de Deus, reconstruída por Cristo Jesus. Uma em Cristo, um corpo. O Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, a igreja. Nós fazemos parte disso, irmão. Você agora é uma pessoa regenerada. Avança, por favor. Então aqui eu falo das bênçãos espirituais contidas aqui em Efésios. Então ele fala, letra A, fomos escolhidos para sermos santos, no versículo 4. Fomos predestinados para sermos filhos, a filiação, isso é importante. Recebemos a glória da graça de Deus, versículo 6. Foi digitado errado ali, irmão. Deus é com D maiúsculo. A redenção que temos no Filho, versículo 7 e 8. O conhecimento do mistério da vontade de Deus, que é Cristo, versículo 9. O mistério, irmão, de Deus. Deus, ele tem um mistério, está na Bíblia, né? O mistério de Deus, qual é? Cristo, né? Cristo é o mistério de Deus. E Cristo também tem um mistério, né? E eu vou falar aqui o que é. Todas as coisas encabeçadas por Cristo, versículo 10, são bênçãos, irmão. Olha só, 8 bênçãos aqui, só no capítulo 1 e 2 de Efésios. Eu tenho essas 8 bênçãos aqui para vocês, olha. Temos o selo do penhor do Espírito Santo, o selo e o penhor, que é duas coisas diferentes. Então o selo é quem me endereça para entrar no céu, para tomar posse das bênçãos, e o penhor é o peso, é algo que foi dado em garantia, que é Cristo. Cristo é o penhor da nossa salvação. Amém? Próximo slide, já estamos quase no fim. Graça, continua, meu querido. Devemos ensinar de forma correta. Avança mais. O Evangelho de Cristo não é natural. Se você começar e querer entender de forma natural, você não vai entender certo. Vai entender de forma errada. Ele é sobrenatural. Então, se natural, você vai ter um evangelho assim, ó. Faça o seu melhor, seja fiel para ser abençoado. Mas da forma sobrenatural, você vai entender o quê? Quando Deus nos diz que eu sou justo, mesmo eu não sendo, e nem me sentindo, e não vendo que sou justo. Nós nos tornamos justos, já somos justificados em Cristo. Então, de forma sobrenatural, isso acontece. Se você for tentar entender isso de forma natural, você não vai entender, e vai viver sempre se julgando, sempre escolhendo o caminho da justiça de si mesma, a justiça própria, que é totalmente errada. Vai, irmão, continua aqui. A abundância da graça possui dimensões. Ela possui 4 dimensões. 4. E aí ela fala aqui, ó. Ela tem amplitude, extensão, profundidade e consistência. Romanos 5,17. E tem outras aqui também em Efésios, que diz assim, Efésios capítulo 3, 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E a graça é o amor de Cristo. Continua, meu querido. Verdades reveladas, atual presente que eu falei aqui no início da mensagem. Cristo é a graça, meu irmão. Se você entender que a graça é o Evangelho, a graça é o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa. Não é pessoas, é uma pessoa. A pessoa que eu estou falando é Cristo. E Cristo é a graça. Está em João capítulo 1, versículo 17. Não haverá outra verdade futura, irmão. Você já tem a verdade presente aí, que é essa aqui.
Então não vá atrás de outra verdade, ou vai aparecer daqui a um tempo outras verdades, não. A verdade já foi revelada aos apóstolos e aos profetas. E Paulo diz, olha, eu sou o principal dos pecadores, mas eu também sou prisioneiro do Evangelho de Cristo, no sentido de que não tem como ele fugir da missão dele. Deus, através da pessoa bendita de Jesus, deu essa missão ao apóstolo Paulo, escrever todas essas revelações profundas, e ele não tem como fugir disso. Por isso que ele se intitula prisioneiro também de Cristo. Então, irmão, Cristo é a verdade atual e presente, 2 Pedro 1,12, eu comecei falando disso. Letra B, a presente verdade é Cristo, e também é a última, não tem outro Cristo, irmão, nós já temos tudo, Deus, Cristo, igreja e a graça. Deus nos deu Cristo, Colossenses 1, 25 e 27 a 27. Cristo nos deu a graça, Efésios 4, 7. O mistério de Deus revelado, em Colossenses 2, 2, se você ler lá, é Cristo. E o mistério de Cristo, em Efésios 3, 4, é o quê? Efésios 3, 4, vamos ler aqui. Efésios 3, 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, a qual em outras gerações foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos profetas no Espírito. Então, o mistério de Cristo é a graça de Deus, é a verdade, é a graça. Tá bom, meus queridos amados? E para finalizar, para encerrar, tem mais algum slide? O homem em Romanos, eu disse aqui, o homem em Efésios. Deus para o homem não regenerado, olha só, irmão, e pecador, é somente Deus. O homem não regenerado, que não é o nosso caso, você é uma nova criatura regenerada, Deus é somente Deus. É por isso que ele questiona e alguns até duvidam da existência dele. É só um Deus. Mas para nós que somos, olha só, para nós que somos regenerados, justificados, Deus é Cristo. E Cristo é a graça que eu estou pregando aqui nessa noite. É tudo, né, irmão? É tudo. O que mais você precisa? O que mais eu preciso? Da graça de Deus. Corramos e prossigamos em conhecer a Deus. Deixe o homem ímpio os seus maus caminhos e se converta ao Senhor. As mensagens sempre foram assim, irmão. Levando o homem a buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Nós devemos conhecer mais a Deus. Quando a sua casa está em falta de paz, em tribulação, precisa buscar mais a Deus. Se as coisas não estão dando certo para você, você precisa buscar mais a Deus. Se algo está dando errado na sua vida, você precisa buscar mais a Deus. Desconfie que você está deixando Deus de lado. Você está voltando para a lei, está voltando para o merecimento próprio, a justiça própria. Não faça isso. Ficamos de pé. Vamos encerrar essa maravilhosa mensagem dessa noite com uma pequena oração. Que você possa orar comigo. Ore, você que está em casa também, ore agora. Não deixe que nada volte a te acusar. Você tem as armas agora para guerrear. Aqui no próprio livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11... fala das armaduras de Deus. Então ore comigo agora. Senhor meu Deus, meu Pai, tem misericórdia das nossas vidas, meu Pai. O Senhor é bênção nas nossas vidas. O Senhor já nos abençoou nos lugares celestiais com toda sorte de bênção, meu Deus. Que a bênção esteja comigo, que a bênção esteja à minha direita, que a bênção de Deus sempre esteja à minha esquerda, que ela esteja à minha dianteira e a minha retaguarda, que ela esteja aonde eu estiver, que as bênçãos do Senhor e as misericórdias
possam me alcançar, que ela possam me alcançar. Se eu correr, que ela possa correr junto comigo. Se eu parar, que ela pare do meu lado, mas que ela esteja sempre comigo. Que o Senhor te abençoe agora, que o Senhor te abençoe sempre, que o Senhor te abençoe eternamente. Fique na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus.